Fala meu fera MDM, aqui é Pedro Botelho, professor de História. Você está aqui para mais uma aula online e hoje a gente vai ter um resumo bem tranquilo, bem rapidinho e dinâmico sobre Grécia Antiga. Pessoal, quando a gente fala de Grécia e Roma, nós estamos falando de dois povos, duas civilizações que ajudaram, que contribuíram para a chamada formação do mundo ocidental. Isso quer dizer, e você meio que já viu isso na aula de Egito, que esses povos eles acabaram trazendo valores, ideias, formas de cultura, certo? Traços culturais e também organizações políticas e sociais que acabaram reverberando através dos séculos na história. E sim, eu estou querendo te dizer que eles vão acabar fundamentando, dando as bases principais para o surgimento de outras civilizações, de outros povos deste lado de cá do planeta, ou seja, do mundo ocidental. Por isso que está aparecendo aí na sua capa do slide a Grécia Antiga, a origem do mundo ocidental e também da democracia, que é uma das principais coisas que eles deixaram para a gente, beleza? Então vamos nessa, ó. Primeiro ponto para você entender a história da Grécia Antiga é entender o país, certo? Primeiro de tudo, esse nome Grécia foi batizado pelos romanos. Os romanos, quando conquistaram a Grécia em 146 a.C., quando eles conquistaram a Grécia, eles enfrentaram um povo que eles chamaram de Graecos, ou Graete. E aí foi batizado a Grécia com esse nome. Mas é um nome muito genérico, na verdade. Os gregos, eles se chamavam de helenos. Eles se chamavam de helenos e o nome da Grécia era chamado de Hélade. Beleza? Primeiro ponto que você também precisa entender, antes da gente falar sobre a geografia da Grécia Antiga, que está aparecendo aí, você precisa entender também que esses povos, eles eram gregos, eles tinham os mesmos deuses, costumes muito parecidos, mas eles não representavam um território unificado. Não é feito, por exemplo, no Egito, que eu vou ter o povo egípcio, controlado pelo faraó, aquela coisa toda. Não, na verdade, o povo grego ele estava diversificado, ele estava espalhado ali, certo, pelo território grego, mas cada cidade vai ter sua própria particularidade, vai ter sua própria independência, beleza? Eles são unidos por um laço cultural, não um laço político, beleza? Bom, vamos partir aqui para o território da Grécia, né? Então você está vendo aí, que coisa bonita, as ilhas gregas, né? Olha só ao fundo. Primeiro ponto, a Grécia ela é bem diversificada. Tem um clima quente e úmido, mas também no norte da Grécia você vai ver que é um clima bem frio, certo? Bem frio e seco, montanhoso também. Mas, no geral, nós temos ali, ó, relevo pedregoso e acidentado. Isso quer dizer que tem pouca terra fértil. Há poucas terras férteis, então essa produção de alimentos ela vai se dar em algumas localidades, em outras não. Então a disputa por terras vai ser algo bem constante naquela época. E o povo que não tem muita terra fértil vai ter que partir para outras coisas, como por exemplo o comércio e a navegação, que é exatamente o que está ali no finalzinho, ó, portos naturais. O território é pedregoso, mas as águas são profundas, então você tem portos super naturais, bem fácil de você atracar um navio de grande porte ou de pequeno porte, beleza? Além disso, há 5 partes que a gente pode falar que fazem parte da geografia da Grécia Antiga. A Grécia continental, né, que está presa ali no continente europeu, que está presa ali na chamada Península Balcânica. Essa é a parte mais fértil e a parte mais montanhosa. Tem a Grécia peninsular, com a Península do Peloponeso, é a chamada mãozinha da Grécia. Olha só, a Grécia peninsular aqui aparecendo agora no seu mapa, beleza? É onde, por exemplo, está Esparta, lá no finalzinho assim, nos dedinhos da mão da Grécia, beleza? E temos também, certo, a Grécia insular. A Grécia insular são as ilhas gregas. A Grécia asiática é onde hoje fica a Turquia. Essa parte ali, que faz fronteira com o território turco, pertencia à Grécia durante muito tempo, beleza? E por fim a gente vai estar falando das chamadas colônias gregas, né, que é a chamada Magna Grécia. É a Itália, é o sul da Itália, que vai ser povoado em determinados momentos, tá bom? Então temos aqui o mapinha, você pode dar uma olhadinha aqui, ó, a Grécia continental, a asiática, a insular e a peninsular, certo? Bom, quando eu falo da origem da Grécia Antiga, eu vou estar falando aí da junção de alguns povos nômades que foram começando a habitar a Grécia, o território grego, a partir de 2000 anos antes de Cristo. Cada povo ele vai ter um tipo de particularidade cultural ou um tipo de contribuição. Primeiro vem o povo aqueu, é um povo que vai ser chamado também de povo micênico, porque eles vão desenvolver grandes cidades, grandes reinos, e uma dessas cidades é a cidade de Micenas. Aí os aqueus são chamados de micênicos também. Eles são os caras que se desenvolveram melhor nessa época aí de formação. Jônios e eólios também
ajudaram na sua contribuição cultural, certo? Os atenienses, por exemplo, eles eram muito orgulhosos de terem pertencido a uma tradição jônia e uma tradição eólia, certo? E por último, sempre por último, porque eles vieram a partir de 1200 anos antes de Cristo, os dórios. Dizem que os dórios eram um povo extremamente rebelde, um povo extremamente militarizado. E quando eles aparecem na Grécia Antiga, eles destroem boa parte do que os eólios construíram. Os jônios, por exemplo, eles fogem para a parte ali onde era a Turquia, a parte asiática da Grécia. Tanto é que essa parte asiática era chamada também de Jônia. Isso é tido como a primeira diáspora grega, ou seja, a primeira fuga dos gregos. Porque os jônios eles vão migrar, eles vão colonizar a parte da Grécia asiática, fugindo dos dórios. E os aqueus, ou micênicos, que haviam se desenvolvido, eles vão ser destruídos pelos dórios. Olha só como a invasão dórica, ela meio que dá um start, certo, na história grega, mas ao mesmo tempo ela destrói boa parte do que os povos formadores fizeram, ok? Bom, características desse povoamento grego a gente já disse, né? Tribos nômades que vão habitando a Grécia a partir de 2000 anos antes de Cristo. Poucas terras férteis, então eles vão ter que disputar essas terras, tá certo? E uma outra coisa muito interessante é que existia um povo, certo? Chamado de povo minoico, ou chamado também de povo cretense. A ilha de Creta, que é a maior ilha grega, que fica ao sul do Peloponeso, eles desenvolveram uma grande civilização. Você pode estar vendo aí essas duas imagens, que é o Palácio de Knossos, a capital do império, certo? Da ilha de Creta, e a escrita que eles desenvolveram, a chamada Linear B, beleza? Bom, esses cretenses, eles vão acabar ajudando o povo aqueu a se desenvolver. Os micênicos só vão surgir porque os cretenses ajudam eles, tá certo? A existirem. E a gente passando aqui a falar da civilização cretense, vamos lá. Creta é a maior ilha grega, Knossos é a capital. Nós teremos um amplo desenvolvimento agrícola e marítimo, certo? Um domínio comercial da região. Os cretenses, por exemplo, faziam muito comércio com os fenícios, tá? Era um sistema político de monarquia, existia um rei, né? E o principal rei, o rei lendário, tá? É o rei Minos, o rei corno, aquele que levou uma gaia de Zeus, a sua esposa, a rainha Europa, acaba traindo ele com o Zeus transformado no touro branco. Não me pergunto por que não, mas aí rolou uma paixão aí da rainha Europa pelo Zeus transformado em touro branco, e o deus grego acaba engravidando ela, e de lá sai aquela besta chamada de Minotauro, né? Meu Deus do céu. E o rei Minos, além de corno, vai ter que sustentar dentro de um labirinto abaixo do seu palácio o seu filho bastardo. E aí diz a lenda que Teseu vai lá no labirinto e consegue matar o Minotauro e voltar para reinar a cidade. Bom, essa lenda ela faz com que o povo cretense seja também chamado de povo minoico, tá bom? Havia, como a gente acabou de dizer, laços comerciais com os aqueus, né, com o povo grego. Eles possuíam a escrita linear A, eu falei anteriormente linear B, mas não, a escrita cretense é linear A. A linear B é justamente a escrita que o povo aqueu vai copiar dos cretenses, tá bom? Dizem que sua arte era bem desenvolvida, não sei se você está percebendo, mas ali naquele painel ao fundo da imagem tem cores vermelhas e uma cor azul, bem viva, né? Um azul turquesa, pronto. Essas cores eram quase exclusivas da arte cretense. Ok? Então, eles utilizavam afrescos, que era pintura em concreto, certo? Em argamassa, afrescos coloridos e pela leveza do movimento, tá certo? Os palácios bem decorados, né? O Palácio de Knossos é realmente muito belo, as ruínas desse palácio. E tem uma arte bem refinada, ok? Partindo disso, a gente vai ver aqui a divisão da história do povo grego. Nós temos aí o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Olha, o período pré-homérico ele é tido como o período formador. Você pode inclusive escrever isso se você estiver anotando. O pré-homérico é um período formador. O homérico é um período de recuperação, ou melhor dizendo, a gente pode dizer que o período homérico, ele na verdade é um período agrícola, certo? E a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. O período arcaico é o período de nascimento ou de desenvolvimento das cidades. Você pode escrever desenvolvimento das cidades ou desenvolvimento da polis. Polis em grego significa cidade, beleza? Durante o período clássico a gente vai ver o período de apogeu, de esplendor, de maior crescimento. O período clássico realmente é muito importante para a história da Grécia. E depois de um período de crise, nós veremos o período helenístico, o renascimento do povo grego, através das mãos de um cara chamado Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que era um reino grego, mas não era como as cidades gregas. Alexandre então conquista toda a Grécia e leva ao último respiro de esplendor, tá certo?
nesse período helenístico. E é um período em que Alexandre o Grande e a Grécia vão conquistar boa parte dos territórios do Oriente, aquilo que pertencia aos persas, por exemplo, tá bom? E em 146 a.C., o Império Romano conquista, certo, a Grécia, e aí a gente vai perceber toda a decadência, tá, do povo grego. Bom, partindo para o período micênico, o que é que o período micênico diz para a gente? Ou chamado também de período pré-homérico, né? Vamos lá, o povo aqueu chega à Grécia e funda as primeiras cidades, Micenas é a capital, o sistema político é a monarquia, então teve vários reinos, tá? Terei o contato comercial e tecnológico com os cretenses, só que aí, veja só, os cretenses ajudam os aqueus a se desenvolverem e os aqueus em 1453 vão lá e conquistam Creta. Isso é uma hipótese levantada por alguns historiadores, ok? Os outros povos vão chegando, tá certo? Jônios, eólios, arcádios, depois os dórios em 1200, como a gente viu. A invasão dórica de 1200 anos antes de Cristo, o que é que vai acontecer? A civilização micênica ela vai ser destruída. Minha gente, o povo micênico vai passar por dois processos. É um processo chamado de êxodo urbano, quando a vida na cidade ela vai se perder. Quando viver na cidade é mais perigoso do que você morar no campo, você morar nas fazendas. E é exatamente isso que a população vai fazer. Em menos de 100 anos, eles vão migrar para o campo e tudo que se fazia com a vida urbana da época micênica vai se perder. Isso é chamado de amnésia cultural. A escrita linear B, por exemplo, ela vai se perder. O alfabeto grego é completamente diferente da escrita linear B. Ou seja, em menos de 100 anos eu tenho um povo praticamente esquecendo tudo que havia conquistado, tudo que havia feito, formulado, para desenvolver uma nova organização cultural, beleza? Então, um processo de êxodo urbano, a vida na cidade se perde. Eles vão formar comunidades agrícolas e vai passar por um processo de amnésia cultural. Eles vão esquecer boa parte do que os micênicos fizeram, ok? E como a gente já disse ali antes, vai acontecer a diáspora grega, a fuga dos jônios para a Grécia Asiática. E aí começa o chamado período homérico. Pessoal, por que período homérico? Porque a principal fonte de história são os poemas criados pelo Homero, um poeta cego, lendário, ninguém sabe nem se ele realmente existiu, mas que ele talvez tivesse criado dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia, certo? Uma grande batalha entre a cidade de Troia e as cidades gregas, tá? Os deuses participam dessas batalhas e só é vencida pelo chamado cavalo de Troia. Então eu deixo para vocês aí não apenas o livro para vocês analisarem, para vocês escreverem, mas para vocês lerem, mas também eu deixo como dica, se vocês puderem ver o filme Troia. Os deuses não participam dessa batalha, né? É uma tentativa de versão mais realística do filme, tá? Do livro, mas fica como dica cultural, beleza? Então, essas fontes líricas, essas historinhas aí, esses poemas épicos, eles vão servir como fonte histórica. Dá pra gente aprender, Pedro, com os livros de literatura? Olha, que dá, mas você vai ter que ter algumas ressalvas, tá certo? Por exemplo, os arqueólogos eles ainda tentam entender onde realmente ficava a cidade de Troia, se realmente aquilo ali aconteceu. Muitas informações do livro A Ilíada e a Odisseia estão erradas, porque eles falam de um período entre 1200 a 800 a.C. e Homero, na verdade, teria vivido entre 500 e 400 a.C. Ou seja, o cara viveu muito tempo depois. Tá certo? Então tem algumas informações ali desencontradas. Mas segue o baile, segue o jogo. Vamos nessa. Primeiro, já que a vida nas cidades se perdeu, nós teremos o quê? Uma sociedade tipicamente rural. Nós teremos a população dividida em grandes propriedades agrícolas ligadas por laços familiares. São chamados genos, ok? Ou comunidades gentílicas. São grandes famílias. Famílias de 70, 80, 100 pessoas. Ligadas por um talvez laço de parentesco. Ou seja, todo mundo ali é primo, todo mundo está conectado com essas famílias e mais ou menos por ali, tá certo? Essas comunidades agrícolas, elas são bem comunitárias. Todo mundo faz para todo mundo, a colheita é dividida com todo mundo e quem lida, quem organiza tudo isso aí é o chamado patriarca ou pater. É o cara mais velho, certo? O patriarca dos genos, ele é chefe da família, do exército, da justiça, é o cara que vai dividir a terra e a colheita com todo mundo e também ele vai cuidar do principal sistema de crenças, tá certo? Esse ancestral, esse mais velho, esse patriarca, ele vai cuidar, tá certo? Dessa comunidade familiar. Bom, a religião que é criada dentro dos genos, ela é chamada de religião do lar, certo? Essa religião gentílica, ela vai basicamente fazer algo que muitas comunidades na história faziam. Um culto aos ancestrais. Se cultua os membros mais velhos que morrem. Ou seja, o patriarca, quando ele morrer, ele vai ser cultuado como uma divindade. Então tem vários rituais,
dentro da casa principal das famílias, né, dos gênios, tem lá uma fogueirinha chamada de fogo do lar, e que essa fogueira ela tem que ser alimentada constantemente, o fogo não pode se apagar, porque representa a chama da vida da família, beleza? Então olha só como eles têm esse carinho com os ancestrais. Então essas famílias elas preservam esse laço, ok? Familiar. Mas aí tem um problema. No finalzinho do período homérico, certo? Por volta ali de 800 a.C., nós começamos a perceber que os gênios entram em desigualdade social. A população cresce, os páteres começam a dividir a terra de maneira desigual, os membros mais distantes ficam com as piores terras, os membros mais próximos do páter começam a receber as terras melhores, e aí, minha gente, basicamente essa população que fica sem terra boa tem duas opções. Ou participa da segunda diáspora grega, ou seja, sai dos gênios e vai povoar novas terras além da Grécia, como por exemplo a Magna Grécia, o sul da Itália hoje, ou esse povo que decidir ficar vai ter que vender a sua terra para o parente que tem terra melhor, ou trabalhar na terra desse parente maior, beleza? Que tem terra melhor. E aí eu vejo a formação das classes sociais, ok? Essas classes sociais, elas vão estar bem características aí, ó, como você pode ver, na cidade de Atenas. A cidade de Atenas é uma grande representante de como é que isso aconteceu. Os eupátridas, eles representam agora a nobreza, os donos das melhores terras, ou seja, aqueles parentes que continuaram dentro dos gênios e continuaram tendo poder dentro dos gênios. Terei depois os georgoi e os demiurgos, que são pequenos proprietários de terra, aquelas terras piores, e os artesãos e comerciantes também. Abaixo eu terei os tetas, os assalariados, aqueles que não têm propriedade, mas que têm que trabalhar para os eupátridas. Terei a chegada de estrangeiros, tá? Os metecos. E, por fim, os escravos. Aqueles escravos que eram conquistados através de guerra ou através de dívidas. Quem contraía uma dívida e não conseguisse pagar, perderia a sua autonomia política, a sua autonomia como cidadão, a sua autonomia como força de trabalho, ou seja, como trabalhador. Olha só. E por fim, os gregos eles vão acabar entrando também num processo de sinecismo, que é a junção territorial e política dos gênios. Os gênios estão passando por esse processo e aí eles vão acabar sendo englobados um com o outro, certo? Então um conjunto de gênios vai dar origem a uma fratria, um conjunto de fratrias vai dar origem às tribos e um conjunto de tribos dá origem ao que a gente chama de demos, ou povo, que logicamente vai dar origem à cidade-estado. Beleza? Mais ou menos no que você está vendo aí nessa imagem agora, tá? Tem um indivíduo, faz parte de um gênus, um conjunto de um gênus vai dar origem a uma fratria, e um conjunto de fratrias vai dar origem a uma tribo, e um conjunto de tribos dando origem a um demos, ou seja, a um povo. E que esse povo representa o que a gente chama de cidades-estado. Pessoal, é esse processo de sinecismo que a gente vai perceber o nascimento das cidades-estados, e percebendo também que cada cidade-estado ela vai ter sua particularidade política. E sua particularidade em termos de uma ser monarquia, a outra ser uma assembleia. Atenas vai passar por uma evolução histórica, certo? Com vários tipos de governo. Então, cada cidade grega vai tendo sua própria experiência, beleza? Vai tendo sua própria experiência. Então, Tebas, por exemplo, poderia ter uma monarquia e Atenas viveu o regime democrático. Não tem problema nenhum, ok? Então é isso, é por isso que você percebe que eles não têm uma unidade política, porque cada cidade grega ela foi nascendo de um processo próprio de sinecismo, um processo próprio de junção de comunidades, entendeu? Então é mais ou menos como se eu sou nascido em Atenas, é porque eu pertenço às tribos que formaram a cidade de Atenas. Então meu povo, o meu demos é Atenas. Ô Pedro, mas se tu quiser morar em outra cidade... Se tu quiser ficar lá, em outra cidade, e fazer tua vida lá, na cidade de Corinto, por exemplo, que é uma cidade bem grande naquela época. Rapaz, poder eu posso, mas eu não vou ter direitos políticos, porque o meu demos é apenas um. É o lugar onde eu nasci, é onde meu pai e minha mãe nasceu. Entendeu? É mais ou menos isso. Você está vendo aí o povoamento grego, é essa segunda diáspora, certo? Aí é o território em vermelho, que representa a Magna Grécia, certo? Eles chegaram na Espanha, chegaram também na França e assim sucessivamente. Ou seja, são as pessoas que decidiram não mais ficar dentro dos gênios porque estava havendo um processo de desigualdade social, ok? Bom, pessoal, surgindo a cidade grega, né, surgindo a polis grega, surge também um conjunto de características, tá? Por exemplo, toda cidade grega ela vai ter uma parte alta
certo? Normalmente tem que ter uma parte alta, que é onde fica a chamada Acrópole, é onde ficam os templos dedicados aos deuses, ou ao deus protetor da cidade. Na cidade de Atenas, a deusa Atena. Tem também o mercado público para representar a vida comercial e a chamada Ágora, que é a assembleia onde todos os caras que são considerados cidadãos devem ir lá, votar nas leis principais e falar sobre política. Pessoal, falar sobre política é um fundamento da história grega. Ou seja, você que é cidadão, você tem que participar da vida coletiva. Aquele que é um egoísta, aquele que não debate sobre a vida pública, ele é chamado de idiota, ou seja, aquele que vive apenas para si. A palavra idiota vem exatamente do idioma grego. Olha só que coisa, né? E além disso, o nascimento da polis grega encerra o período homérico e dá início então ao período arcaico. E o período arcaico de formação dessas cidades-estados gregas, nós teremos aí então os dois principais modelos de cidade, Esparta e Atenas. Quando eu falo de Esparta, eu estou falando de uma sociedade que ela é extremamente militarizada. Ela é uma sociedade que funciona para manter as coisas do jeito que são. Dizem que as leis de Esparta não poderiam mudar, porque Licurgo foi um personagem folclórico, ninguém sabe se ele existiu também. Dizem que ele criou as leis de Esparta e disse que o governo de Esparta só poderia mudar essas leis, os costumes, as tradições, no dia que ele voltasse. Ele nunca voltou. Por isso que as leis de Esparta não podem mudar. Só para tu ter ideia, a sociedade de Esparta ela é tida como uma sociedade oligárquica, onde poucos são considerados cidadãos. E como a gente acabou de dizer, há uma estrutura para manter o status quo da sociedade. Beleza? Gente, nós temos 3 categorias. Os esparciatas, os periecos e os ilotas. Cada categoria dessa representa um pouco da história da formação de Esparta. Os esparciatas são os espartanos de verdade. Eles são descendentes dos dórios e dedicavam-se apenas ao exército e à política da cidade. Os espartanos de verdade, dessa primeira categoria, eles não têm que trabalhar a não ser na guerra. Tudo o governo vai fornecer. Terra, a casa, os escravos para trabalhar nessas terras. Ou seja, a função do espartano, do esparciata é sempre guerrear. Beleza? É uma elite militar. É uma elite que usufrui dos bens do governo para justamente manter o seu serviço militar. Ok? As outras 2 categorias, pessoal, que está aparecendo aí, elas não fazem parte da cidadania espartana. Os periecos, eles eram um povo livre, porém servos. Descendentes dos aqueus dominados. Moravam ao redor da cidade de Esparta, deveriam entregar boa parte da sua produção da agricultura e também os produtos que eles fabricavam. Exatamente isso. Periecos significa aqueles que estão ao redor da casa, ou seja, ao redor de Esparta. De vez em quando uma comunidade de periecos se revoltava, os esparciatas iam lá e sufocavam a revolta, e escravizavam eles. Aí boa parte desses periecos acabavam se tornando ilotas, a terceira categoria. Escravos do governo, trabalhavam na terra dos esparciatas. Olha só, então eu tenho 3 categorias, uma elite militar, que é considerada cidadã de verdade, e as outras 2 categorias servem a essa elite. Ou seja, é uma estrutura desigual, é uma estrutura oligárquica. Beleza? O governo político de Esparta está dividido em 4 instituições. A Ápela, a Assembleia de Cidadãos, a diarquia, ou seja, eu não tenho uma monarquia, eu não tenho um rei só. Eu tenho 2, um rei para o governo e outro para a religião. Tem a Gerúsia, que é o Conselho dos Anciãos, esses que têm o poder de verdade mesmo, tá? São os cidadãos que completaram 60 anos, que podem se candidatar à Gerúsia. E acima, como órgão de fiscalização, o chamado Éforato. Os Éforos eram 5 membros da Gerúsia que eram eleitos, tá? Para tomar conta aí dessas outras instituições. É um governo bem coeso, simples de entender, mas para manter toda essa estrutura desigual, toda essa estrutura oligárquica. Ok? Então é basicamente isso.